seja bem-vindo! E aí, Fátima, tudo bom? Ai, que beleza! Que sorriso simpático! Você, pela foto, você já transborda a simpatia. Aqui você Imagina, está hiper transbordante. Tudo imagina. bem? Está tudo ótimo. Estou muito feliz pelo seu convite, muito obrigado. De verdade, estou muito contente. Estou estreando aqui em lives com você. É? Ai, que É, honra! Que legal! Que bom! Olha, você está feliz e eu muito mais, porque você é de uma grandeza, embora a gente não se conheça pessoalmente, e é bem importante a gente colocar isso. É a sua arte, o seu trabalho, e você é parceiro de uma das artistas que eu mais respeito no Brasil, que está no mundo, que é Rose Germano Barbosa, essa atriz maravilhosa, essa cineasta. Então, foi Rose que trouxe você. E olha, você não brinca em serviço, não. Rose sempre traz boas conexões para gente. Bom, Torres, você começou a ter contato com a música bem na fase de época de escola escolar, né? Quando você participou do coral lá do Pedro II de São Cristóvão. Conta pra gente como é que foi essa sensibilização desde pequenininho. Quer dizer, pequenininho assim, no sentido de ser bem mais jovem e tal. Porque jovem você é, né? Você é garotão. Minha aparência ainda está preservada. Eu estou com 30, para quem não sabe. 30? Mas é verdade, realmente comecei. Na verdade, foi assim: eu estudava lá no Pedro II de São Cristóvão, como você falou, Ah, e então, em 98, a escola abriu um coro infantil, né? Começou o coro infantil. E, na sim. realidade, eu não fui para o coro porque eu fui cativado pelo convite a participar do coro, sendo muito honesto. Assim, desde Ah, criança, minha mãe conta, né, que eu era muito musical, que gostava de brincar com as coisas, de som e tal. Mas, assim, na minha família não tem músicos, nunca foi uma família engajada na música, apesar da minha mãe sempre ser envolvida com arte. Meu pai foi ator também, né, sim. trabalhou em novelas e tal, mas ninguém tocava instrumento e eu mesmo não tinha assim um engajamento de querer ir, de me envolver com música, assim, com o trabalho. Olha a Rose aí. Olha a Rose aí! Ô, Rose! Eu estava pensando nela, falei, será que ela vem? Que eu joguei um link para ela hoje. Falei, olha, Eduardo vai estar com a gente. Um beijo, Rose! Beijo grande, Rose. Ah, deixa eu Bom, registrar aqui a presidenta do meu fã-clube. Tavares agora tem fã-clube, ela tá toda boba. E a Maria Brum. Beijo, Maria Brum! Fala, amor, desculpa. nada, imagina. Mas então, apareceu esse convite, na verdade foi assim, apareceram na minha sala, né, era comum ir às aulas e tal, e aí falaram sobre o coro infantil, distribuíram os papéis na sala. Ah, E eu, na verdade, assim, não fiquei assim, muito comocionado, não entendi muito bem o que era. Eu sempre fui um aluno muito distraído na escola. Mas os meus colegas todos se animaram de participar, não sei o que, todo mundo foi. E eu vendo aquele movimento, falei, vou também. Né? Então eu fui meio que acompanhando os demais. foi na E aí, turma, né? foi na turma. E aí, chegando lá no primeiro ensaio, outra coisa que eu nunca gostei, que foi acordar cedo. Né? Hoje eu Ah, acordo cedo. Mas detestava acordar cedo, eu estudava à tarde e o ensaio do coro era antes do horário da aula. E aí eu sempre chegava atrasado, claro, como sempre, chegava atrasado, mas nos primeiros ensaios, na verdade, a professora colocava os colegas um do lado do outro e fazia experiências com a gente, na verdade. E eu notei que ela me mudava de lugar o tempo todo, e isso era uma coisa que me incomodava, né? Por que ela está ah, trocando tanto de lugar? E aí, num determinado momento, eu não me lembro exatamente como foi que isso aconteceu, mas ela me escolheu para ser solista do coro. Eu nunca tinha cantado em coro, não fazia nem ideia do que era isso. Sempre fui muito tímido, então fui cantar morrendo de vergonha na frente de todo mundo.
Obrigado, Rose. Um beijo. Ela está falando que você é comprometido. Olha, pode interromper à vontade, porque o povo é que comanda o programa, né? Nós somos só coadjuvantes aqui. Ela dizendo que você é um grande artista e super comprometido com a arte. Tá vendo? Ó? Não falei? Aí. Olha, Betânia, mãe do meu grande amigo Pedro. Um beijo, tia. Obrigado pela presença. Mas então, eu me tornei solista, né, do coro infantil do Pedro II e permaneci como solista ao longo desses 3 anos, né, até a saída do Pedrinho, do antigo Pedrinho, não sei se existe mais. Sim. Mas permaneci como solista até esse período. Quando eu mudei de escola, eu era da unidade de São Cristóvão, fui para a unidade de Tijuca no ano seguinte, e também aí já deixaria de ser do infantil, porque já não estava mais do lado das crianças, né, que era o Pedrinho, como chamava. Mas aí no final desse período, as professoras assim, muito empolgadas, né, com as minhas características musicais, recomendaram à minha mãe que me colocasse numa escola de música. Falaram, olha, seu filho tem um ouvido muito bom, ele tem muita capacidade, eu acho que a senhora devia colocar ele para estudar música. E aí, nesse último ano, como solista ainda do coro, minha mãe, entramos, eu, minha mãe e minha irmã, na escola de música Vila Lobos, no centro do Rio. E lá permanecemos os 3 por 1 ano, né? No final desse 1 ano, minha irmã e minha mãe saíram, mas eu continuei. E lá, na verdade, eu já tinha ganhado um teclado no ano anterior. Meu primeiro teclado era um teclado Cássio de 4/8, pequenininho, que fazia muito sucesso. E eu gostava muito de ficar tirando música de ouvido, né? Sim. O Cássio, na época, era um top de linha, né? Olha... Era pequeno, dava para... Bom, pelo menos alguns músicos que eu cantava na noite tocavam no Cássio. O meu piano hoje é um Cássio. Eu acho que o Cássio melhorou muito de qualidade ao longo dos anos. Mas na época foi assim, minha mãe estava nas lojas americanas e eu já cantava no coro, e aí ela vendo o teclado, resolveu me dar um teclado de aniversário, ela fez uma surpresa. Então, ela nem conhecia nada de instrumento, ela só viu o teclado e comprou. E eu realmente passei anos me divertindo com aquele teclado, porque eu adorava tirar música de ouvido, tinha uma facilidade grande para tirar música de ouvido. E assim fui parar no Vila Lobos. E na época eu tinha que escolher um instrumento quando você entrava no curso básico infantil. Você fazia entrevista, né? Você não fazia prova, como era o adulto. A partir de 12 anos eles consideravam que era adulto. Então minha irmã e minha mãe foram fazer o adulto e eu fui fazer o básico infantil. E eu tinha que escolher um instrumento e eu não conhecia muito bem os instrumentos. Eu escolhi piano, né? Já que eu tenho teclado, eu vou fazer piano. E assim fui parar no Vila Lobos, estudando piano. Mas passei muitos anos estudando naquele Cássio de 4/8, que foi bom, mas ao mesmo tempo foi um problema, porque para tocar piano, muitos anos num teclado, né, eu passei 7 anos estudando piano num teclado, em um determinado momento começaram a aparecer alguns problemas. Sim. Né, porque o piano ele tem uma extensão maior, ele tem o pedal, ele tem a sonoridade, tem o peso de tecla, e no teclado eu não tinha nada disso. Então, foi assim uma luta para continuar tocando, até que, quando eu terminei o curso básico, na verdade, minha mãe conseguiu o piano, e eu já tinha praticamente desistido, já estava largando, porque eu falei, eu não vou continuar com piano sem piano. Mas aí ela comprou o piano e aí eu resolvi continuar estudando. Enfim. Deixa eu aproveitar teu gancho, que eu adoro aproveitar o gancho. Sou a mulher do gancho. Como você falou assim, você disse agora para nós que você teve essa dificuldade depois, porque o Cássio não trazia já os recursos os quais você necessitava no momento, já que você já estava bem adiantado no sentido do seu fazer, do seu estudar, do seu tocar. E eu lhe pergunto, você acha que a falta de acesso, né, dos músicos, pelo piano ser um instrumento caro, não é?
não que seja caro, mas assim, não é qualquer pessoa que tem condições de comprar um piano. Você acha que isso embota, de repente, alguns músicos de continuarem a carreira ou até de se lançarem como pianistas? Olha, Fátima, eu acredito que ainda hoje a questão do instrumento realmente seja um empecilho, né, para quem quer começar ou para quem quer, enfim, se aprofundar, se profissionalizar. É um empecilho realmente, porque os instrumentos musicais, de um modo geral, os instrumentos de qualidade, e mesmo os instrumentos com baixa qualidade, eles ainda têm um custo muito elevado, né? E não é só o custo da compra do instrumento, é o custo da manutenção do instrumento, é o custo Sim. das aulas que a gente faz, né, que são muitas ao longo dos anos. Então, assim, realmente ainda é uma coisa complicada para as pessoas de modo geral. Acredito que a maioria das pessoas realmente não tem acesso. No meu caso, realmente, eu fiquei muitos anos estudando piano em teclado, realmente porque era um instrumento caro para a época, e a minha Sim. mãe só conseguiu comprar um piano quando eu já praticamente tinha desistido, porque uma amiga conhecia uma pessoa que estava se desfazendo do instrumento, e aí ela comprou na época por um preço assim irrisório. Sim. E foi curioso até, porque o dia que o piano chegou na minha casa, estava lá eu todo feliz recebendo o instrumento, os entregadores ainda carregando o instrumento, e ele simplesmente desmontou na minha frente. Ele estava com uma peça à frente. Deve ter sido uma cena muito triste para você, né? Meu Deus. Olha, realmente foi porque já estava muitos anos esperando, né, aquele momento da chegada do piano, e no dia que ele chegou, ele desmontou. E aí foi mais um tempo até, né, consertar e tal, colocar tudo no lugar, afinar direitinho, demorou mais um tempinho. Depois que ele ficou pronto, então eu pude retornar, né, continuar tocando. Realmente é uma coisa, Fátima, só para terminar essa parte que você perguntou do instrumento, muitas pessoas às vezes perguntam, assim, acham caro quando a gente, né, fala do valor da aula. Realmente pode não ser um valor acessível para muita gente, mas quando a gente coloca na ponta do lápis, sabe, o investimento que a gente faz ao longo da vida, em comparação com o retorno, falo financeiro mesmo, né, do que a gente faz, ainda é um valor muito abaixo do que a gente investe ao longo da vida. Então a gente realmente faz isso porque a gente não é porque a gente gosta de sofrer, mas é porque a gente acredita no que a gente faz. Eu realmente eu sempre quis trabalhar com música, assim, nunca tinha pensado, na verdade, em seguir uma carreira como pianista. Eu só queria trabalhar com música e as oportunidades foram surgindo, né? É isso. Sim. Permita, antes de articular o fechamento desse nosso raciocínio, eu dar boas-vindas para a Viviane Otan, lá de São Paulo. Nossa, uma contadora de história, uma artista incrível. Ela tem um trabalho maravilhoso de africanidades. Um beijo, Viviane. Prazer ter você aqui conosco. Josilene Negra Black, também uma poetisa de São Gonçalo, maravilhosa. Tiago Caçula, também chegou. Mário Lenha, o Capo Coral, tem muita gente amiga sua aí, seus amigos, seus fãs. Muito obrigada por estar aqui presente. Obrigado aí, galera, que está presente. Viu? Você faz sucesso. Você não imaginava que ia captar tanta gente bacana aqui conosco, né? Minha namorada está presente aí. Um beijo, meu amor. Quem é a sua namorada? Ana Lívia. Oi, Ana Lívia, muito prazer. Que bênção, hein? Deve amanhecer ouvindo piano, dormir ouvindo piano, cantando piano, é uma maravilha. Agora, dá para fazer uma palhinha? Só um pouco, mas só mais um tiquinho, que aí ao longo do papo a gente vai soltando mais, pode ser? Tá bom. Vou tocar um pouquinho. Olha, eu vou tocar uma peça que eu estou ainda em processo de estudo,
Ah, Do Carlos Gomes. Vou tocar Mormôrio, do Carlos Gomes. repete, por favor. Mormôrio. Hoje seria Mormônio. murmúrio. Na época, murmúrio. Ok. Estamos aqui, gente, com o pianista, professor, pesquisador, essa pessoa linda, Eduardo Torres, do Rio para o Mundo. Ana Lívia, boa noite, muito obrigada por estar aqui com a gente. Paulo PC também está no pedaço, obrigado, Paulo PC, um beijo para vocês todos. E a Yá Alves também na parada. Vamos ouvir, então, Eduardo Torres, uma peça de Carlos Gomes. Carlos Gomes. Tá bom o volume aí? Sim. Beleza? Parece estar aqui do meu lado.
muito obrigado. Nossa Senhora, eu estou toda arrepiada. Nossa, que momento sublime. Eu tenho certeza que todos que estão aqui ao vivo nesse momento viajaram como eu viajei. Mas uma coisa muito gostosa. E eu, quando marquei com você para dezembro, eu imaginei, não imaginei um momento tão encantador quanto esse. Mas eu sabia que você ia trazer muita leveza e muitas coisas gostosas, no momento em que a gente está vivendo situações práticas da vida tão difíceis aqui na nossa cidade e no Brasil como um todo. Deus te abençoe, viu? Que momento lindo. Olha, dá vontade até de não falar mais nada, porque eu não tenho o que dizer depois dessa tua atuação aí. Mas nós temos que levar o barco, né? Vambora. Vambora. Então, nós estávamos fechando o raciocínio em relação ao que eu lhe perguntei sobre a questão do pouco acesso que nós temos a comprar um instrumento, mesmo que esse instrumento não seja lá top de linha ou uma marca incrível, mas mesmo os mais baratos, piano é um tipo de instrumento difícil da gente até manter, porque não é só comprar o piano. A gente precisa também fazer uma manutenção sempre periódica, com afinadores, etc, etc. E aí você nos traz a questão do preço das aulas, que muitas pessoas acham caro, mas é justamente essa justificativa que você coloca para a gente de forma tão coerente e precisa, e ao longo da sua vida houve um investimento também muito grande, como existe até hoje. Não é verdade? Então, é um preço, né, que não é que seja caro, é uma questão assim de respeitar o trabalho que você faz e a arte que você abraçou, né? É verdade. Não é? É verdade. Ainda tem... Diga, Fátima. Sim, eu ia tocar num assunto que eu achei incrível, porque você se graduou pelo UFRJ, você já fez o mestrado, que eu achei fantástico, você já está no processo de doutorado, e você faz uma linha de pesquisa muito interessante, que você trabalha a questão da memória e da atenção cognitiva dos músicos. O que significa essa pesquisa? Bom, vamos lá. Eu gosto de falar sobre esse tema porque exatamente é o meu tema de estudo atual. Bom, a minha história com a pesquisa, ela foi a seguinte. Eu já dou aula há muitos anos, né? Mas sempre dei aula assim, nunca dei aula como profissão mesmo, né? Eu dava aula eventuais, assim, para algumas pessoas. E num determinado momento, ao longo do curso de graduação, eu tinha alguns alunos. E, em particular, eu tinha uma aluna pequenininha, né? Ela era criança e eu tinha uma certa dificuldade de lidar com ela. Né? Na verdade, eu tinha uma dificuldade de motivar ela para as aulas, né? E aí aconteceu de eu estar no Festival de Música de Juiz de Fora, em 2012, e eu estava em busca de referência, né, de ajuda. Eu tinha pedido ajuda da minha professora na época, minha querida professora Miriam Grosman, que foi maravilhosa. Mas aí, ao longo do festival, eu me deparei com uma literatura, né, na área de música que eu nunca tinha ouvido falar. Né? Tinha um livro de capa preta muito interessante, né, que tratava exclusivamente de cognição musical. E aí eu parei para pensar o que é isso, o que é cognição musical, nunca ouvi falar disso. Tinha feito algumas disciplinas na faculdade do curso de licenciatura, né, e de pedagogia, justamente para poder melhorar a qualidade das minhas aulas, né? Eu tinha essa finalidade, também porque eu tinha que cumprir uma carga horária, e aí eu uni o útil ao agradável. Mas aí eu me deparei com essa literatura e eu fiquei assim, fascinado com aquilo, né? Porque eu nunca tinha visto, assim, não é comum nos corredores da faculdade, mesmo nos cursos, nos conservatórios, muito menos. Nos cursos livres, então, você nem escuta falar nada a respeito disso, ou quase nada. Você permite um adendo?
Justamente, Claro. por exemplo, eu trabalho com música, trabalho com música há mais de 40 anos, mas embora seja uma área completamente diversificada da sua, que você faz o instrumental, faz mais também voltado para a área mais erudita, e eu sou uma cantora popular, quer dizer, eu nunca tinha escutado realmente, eu fiquei muito interessada em procurar saber com você, com essa informação. Olha a informação fantástica que você traz para a gente, né? Você fala em motivação da cognização e memória do músico, né? Uhum. Esmiuça mais isso, por favor. Então, eu me deparei com essa literatura e eu comecei a pesquisar alguns assuntos e um em particular me chamou a atenção, que foi o conceito de estado de fluxo, né, que está relacionado à motivação. Eu nunca tinha ouvido falar, e quando eu comecei a pesquisar sobre o estado de fluxo, eu comecei a entender, pelo menos entender, não a resolver ainda o meu problema, mas pelo menos entender, porque eu acho que, na verdade, no trabalho a gente não consegue prever e resolver problemas, porque ninguém dá a fórmula mágica, através dessa literatura, mas ele pelo menos esclarece quais são os pontos que a gente precisa observar. E quando eu comecei a estudar o estado de fluxo, de um psicólogo, quem criou esse termo foi um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Nome difícil. Desculpa, mas foi engraçado. Eu faço questão de falar o nome dele. Perdão. Isso. Qual o nome? Mihaly Csikszentmihalyi. Nossa, mãe, eu tenho que treinar muito. Fala, querido, desculpa, tá? Nada, mas... E aí eu comecei, na verdade foi assim, eu comecei a devorar esse livro, e aí um belo dia, numa aula de análise musical, eu não estava prestando atenção na aula, desculpa, Pauxi, no dia eu não estava prestando atenção, estava muito interessado em terminar logo o livro, e um colega do meu lado virou e falou assim, olha só, eu faço uma pesquisa com esse assunto aí que você está lendo. E eu falei, como assim pesquisa com esse assunto? Barato, ele percebeu, que viu você lendo o livro, né? Me viu lendo o livro e aí comentou, e aí eu colei nele, me apresentou a um professor lá da faculdade que desenvolvia uma pesquisa na área de cognição, que é o Marcos Nogueira, que é o meu orientador até hoje. Isso foi em 2013. Ele me apresentou o Marcos em 2012. Parou o som. O som. Não estou te ouvindo. Voltou. Maravilha. Então, eu comecei a pesquisar muito sobre motivação, sobre os problemas relacionados à motivação. E aí, no final do curso de graduação, eu pensei, né, e agora, o que eu vou fazer? Estou terminando a faculdade. E eu ainda estava fazendo esse trabalho de pesquisa com o Marcos, e ele me falou, cara, seu trabalho de pesquisa é muito interessante. Aqui na escola de música não tem ninguém pesquisando o que você está pesquisando. Então, se você tiver interesse, né, tenta o mestrado. E aí eu perguntei se ele me orientaria, ele topou, e estamos juntos desde então. E aí, ao longo do trabalho do mestrado, eu estava interessado, na verdade, em entender, né, como funcionavam os processos motivacionais do performer. E aí, ao longo dessa pesquisa, eu fui descobrindo outras coisas, né, que a motivação ela estava relacionada à atenção, estava relacionada à memória. Comecei a me aprofundar um pouco nesses temas, né, ainda foi assim, complicado, porque não tinha menor conhecimento sobre isso. Hoje eu ainda me considero atrevido de estar falando sobre esses temas. Mas aí, no fim das contas, eu cheguei à conclusão de que o meu trabalho ele tinha muito mais a ver com a questão da atenção do que com a motivação propriamente. E aí o título do meu trabalho de mestrado foi Atenção na Prática Deliberada em Performance Musical, né, onde eu estudei um tipo específico de prática, que é uma prática orientada por um especialista e que tem como finalidade a formação de um profissional de alta performance.
né, que é a prática deliberada, que foi um termo cunhado por um psicólogo sueco chamado Erickson, que faleceu esse ano, infelizmente, de Covid. Sim. E aí foi isso que eu comecei a destrinchar, assim, quais eram as questões relacionadas à atenção. E aí o que eu descobri? Que a atenção, ela é um termo muito complicado da gente delimitar, em primeiro lugar, porque vários autores já tentaram conceituar esse tema. Então existem várias formas de explicar o que é atenção, como ela funciona, quais são os tipos de atenção dividida, atenção não sei o quê. Tem vários tipos de atenção, e eu estava interessado em entender um tipo mais específico de atenção, que é muitas vezes usado como sinônimo de atenção, que é a concentração. A concentração, ela é uma especialização da atenção. E eu comecei a notar que isso era um ponto crucial para o performer, porque o nosso trabalho, né, de estudo, ele exige muita motivação, né? Porque em determinados momentos a gente não está afim de fazer, mas a gente tem que fazer, porque tem um concerto, tem que tocar, tem que gravar alguma coisa, a gente tem que estar motivado para estudar constantemente. E essa motivação, né, esse estudo, essa prática do estudo, ele exige uma concentração muito grande, né? E essa concentração, ela não é assim dada, né? Existem vários elementos que nos distraem, vários elementos que atrapalham a atenção o tempo todo. E aí eu fiz um trabalho de pesquisa com alguns alunos lá da UFRJ para tentar entender quais eram os problemas relacionados à dificuldade de concentração que eles mencionavam. Então, foi um trabalho muito interessante, porque eu gravei uma semana de estudo, dei um gravador para eles, e eles gravaram uma semana de estudo deles. Eles anotavam o horário, anotavam as peças, respondiam uma série de questões ali no final e antes do estudo. E o que eu descobri no fim das contas? Que todos acabavam falando falta de tempo, excesso de barulho, problemas relacionados ao ambiente, a má qualidade do instrumento que eles estavam usando para estudar, dores físicas, apontaram como fator de desmotivação também ficar repetindo a mesma peça ao longo do semestre, não conseguir perceber a evolução, enfim, eu fui mapeando uma série de problemas que eles iam relatando e fui tentando classificar mais ou menos qual era o tipo de problema da atenção que eles estavam mencionando ali. E, assim, não cheguei a apontar, né, a intenção também não era essa, mas não cheguei a apontar possíveis soluções para esses problemas da atenção. Eu quis apenas chamar a atenção, né, que esses problemas existem e que a gente tem que aprender a lidar com eles para melhorar a qualidade do nosso trabalho. Então, além disso, a atenção está relacionada ao funcionamento da memória, porque na verdade, isso é um grande circuito, por isso que é difícil de a gente delimitar. Porque quando a pessoa está interessada, quando ela conhece alguma coisa, aquilo de alguma forma toca nela afetivamente, a nossa memória ela é gatilhada, né, para se focar naquele determinado acontecimento. Né, em uma das situações, né? Por exemplo, você está andando na rua e escuta uma música que você gosta muito, a sua atenção, né, que não tem como você focar a atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, se você estiver olhando para alguma coisa e aquela música que você gosta, porque tem uma memória afetiva com ela, você escutar aquela música no meio da rua, automaticamente a sua atenção vai para aquela música, né? E aí qual é o problema disso? É porque o estudo, ele é um processo muito complicado, né? Ele é desgastante, naturalmente desgastante, ele gasta energia, né? Ele é cansativo, ele não é naturalmente motivador, porque é cansativo, né? Então a gente tende a procrastinar. Então eu pensei, como que eu mesmo tenho sérias dificuldades de concentração para estudar, eu acho que todo mundo tem isso. E eu estava pensando em alternativas que poderiam apontar
formas da gente driblar essa dificuldade de se concentrar, né? Uma delas é a própria conscientização, né? De você estar no processo de estudar e tentar notar o que está atrapalhando o seu estudo, né? Foi essa a intenção quando eu pedi que eles anotassem as coisas que eles relatavam como problema, para que eles se dessem conta, né, de que o problema, já que o problema é esse, de que forma que eu posso contornar essa dificuldade. Então, uma menina falou, na minha casa o meu piano é ruim, a minha casa é muito barulhenta, tem gente que passa na sala o tempo todo, o carro do ovo. Quando eu escutei a gravação, eu escutei tudo que ela relatou, então eu vi que ela realmente foi fiel na descrição dela. E quando ela foi estudar na escola de música, a qualidade do estudo dela foi muito melhor, porque ela estava numa sala silenciosa, com ar-condicionado, com um piano afinado, de melhor qualidade. O resultado do estudo dela foi muito melhor. Mesmo assim, ainda não foi o que ela gostaria, porque ela morava em Bangu e ela chegava na escola de música às 7 da manhã, então ela chegava morrendo de sono. Né? Então, resolvia um problema e acabava se deparando com outro problema. Isso é uma constante, né, no nosso dia a dia. E aí, por que eu resolvi continuar com esse tema agora no doutorado? Hoje a gente está vivendo uma época, principalmente para nós que estamos muito conectados o tempo todo, em que a nossa atenção ela está cada vez mais limitada, né? Se antes ela era condicionada ao mundo real, ao dia a dia, aos problemas do ofício, da vivência, hoje que a gente se relaciona muito com o mundo digital e está constantemente recebendo notificações e esse excesso de informações, né, como que a gente filtra tanta coisa? Então, esse é um problema, esse é talvez o problema do século XXI. Né? Como que a gente pode encontrar mecanismos para defender a nossa atenção, para melhorar a qualidade da nossa atenção? Porque você para assistir um vídeo no YouTube, de repente lá, depois de 10 segundos de vídeo, tem uma propaganda, sabe? Já quebrou a sua atenção. Você começa a assistir um vídeo no Reels aqui do Instagram, sabe? São vídeos curtos de 10 segundos e você passa horas assistindo aquilo dali. Quando a gente tem essa prática, né, o nosso cérebro ele entende que isso é o correto. Então a nossa atenção passa a ser limitada a 10 segundos. Então como que a gente consegue driblar isso agora no século XXI, durante um período de pandemia, durante a digitalização do mundo, a digitalização da escola, a digitalização total da vida? Como que a gente pode driblar esse problema, que vai ser um problema insistente nesse, né? Tudo indica que será um problema insistente no próximo século. Então, eu realmente estou interessado em estudar o problema da atenção, a me aprofundar na questão da atenção e agora relacionando às diferenças entre o ensino presencial de piano e o ensino à distância, né? Porque eu entendo que o ensino à distância ele exige muito mais motivação, muito mais interesse, muito mais capacidade de foco, né, do estudante e do professor também, porque é muito mais cansativo. Quem está dando aula pela internet sabe que é cansativo você preparar a aula e ficar focado na aula o dia inteiro com o olho ligado na tela, aquela luz que incomoda, aquele excesso de informações, aquele excesso de raciocínios que você tem ali, que às vezes quando você está na sala de aula, né, você fala ali imediato e você às vezes consegue resolver o problema. Quando você está do outro lado da tela, como você não tem o recurso do corpo físico, né, para lidar com aquela situação, você tem que ter um domínio muito grande da mimética, do gestual, do verbal. Você tem que ter um vocabulário muito melhor para poder explicar, às vezes, detalhes, né, do que você quer explicar. Então, eu resolvi me aprofundar no doutorado nessa questão da atenção, pensando nesses fatores e procurando oferecer um modelo, né? Na verdade, um modelo permanente, porque hoje eu vejo o ensino virtual também não como uma modalidade secundária do ensino presencial, mas como uma modalidade paralela, né? Eu acredito que tanto o ensino presencial quanto o virtual vão permanecer
apesar de eu achar que na próxima década, pelo menos, o virtual vai prevalecer, eu acho que ambos vão permanecer por enquanto e apontar, né, ferramentas para que a gente aprenda a lidar com essas situações novas que estão aparecendo, com a dificuldade de atenção, com a dificuldade de motivação, de ter que lidar com o ambiente onde o outro está, né, no caso o aluno, que a gente está à distância. Então, como é que a gente lida com aquele ambiente, como que a gente lida com as dificuldades de cada um em se relacionar com a tecnologia, como que a gente lida com esse delay que a gente tem também. A gente está conversando aqui, tem uma distância de quase 1 segundo entre um e outro, então a gente hoje, né, pelo menos enquanto o 5G não chega, não consegue conversar em tempo real, né, sempre esse atraso. Então, todos esses problemas é o que eu estou interessado em discutir daqui para frente. Falei muito, né? Nossa Senhora, nós temos que ter um outro encontro, se Deus quiser, o ano que vem, para a gente trabalhar só esse assunto que é espetacular, encantador, instigante. E você fala com uma propriedade super lúcida e abalizada. Parabéns para você. E eu quero, fazer uma argumentação contigo em relação a isso, quero dar boas-vindas ao grande poeta Sérgio Alves, jornalista, grande amigo nosso, artista de maior qualidade, está aqui te prestigiando. E o Caio Jonathan também. Caio Jonathan, como é que você está, meu querido? Obrigado pela presença. E a Fátima F, também está aqui prestigiando a gente, prestigiando você. Obrigado, quando você fala nessa questão da grande dificuldade que o aluno tem, né, mais especificamente dentro da tua carreira, que é o trabalho musical, a performance do instrumentista, do aluno que estuda música, que faz o piano ou qualquer outro instrumento que requer tanto tempo de dedicação e de estudo. Aí a Rose colocou aí que ela também tem essa dificuldade de atenção. E eu quero fazer um link com você. Primeiro link é dizer que muito desses conteúdos que você está trazendo para nós tem uma ligação profunda com psicologia, não é isso? Uhum. E uma outra questão é que essa desmotivação também, quando você disse, muitas das vezes a gente tem que participar do concerto, tem que tocar, tem que fazer uma apresentação, e às vezes você está chocado com outras coisas, procrastinado, desanimado por N motivos, e você tem que ir, né? É a questão do artista mesmo, saber que o seu lado pessoal é uma coisa, a cabeça pode estar explodindo, mas você tem que estar lá sorrindo, tem que estar interpretando. Você acha também que essa dificuldade de performance também acompanha o ator, o cantor, todos os outros nichos de arte, não é? Com certeza. Com certeza. Isso é um problema geral, né? Na verdade, é um problema geral. O meu recorte é focado no piano apenas porque, né, eu, como pianista e como professor de piano, quero agregar às minhas aulas, ao que eu ensino. Mas, com certeza, está relacionado a todas as áreas, né? Eu não vou nem dizer que se limita só às artes, mas a todas as áreas, de modo geral. Acho que é todo mundo que estuda, né, de uma maneira geral, porque esses temas todos estão relacionados ao estudo, né? Então, é um problema que passa por todo mundo. Exatamente como eu estava dizendo, eu acho que eu vejo esse problema da atenção como o problema do século XXI, né? Você vê que... eu assisti aquele documentário Dilema das Redes, né, e aí eles abordam um termo ali muito interessante, que é o da economia da atenção, né, que eu ainda não me aprofundei muito sobre esse tema, mas qual é a grande preocupação das empresas, né, das grandes corporações hoje? É de conseguir atrair a atenção do público, né, de conseguir manter a fidelidade do público, como a televisão fazia também, né? Isso não é um termo novo, é um termo antigo. Só que antes... você tinha ali aqueles canais estáticos, era aquilo dali, ponto, e acabou. E aqui na internet não, porque você tem uma série de pessoas trabalhando na internet o tempo todo e procurando, sabe, ser conhecido, mostrar o trabalho, atrair pessoas.
E o interesse das grandes corporações hoje é pela atenção das pessoas, porque é com isso que eles fazem dinheiro, né? Quando eles Sim. conseguem o engajamento do público, né, de estar presente o tempo todo na rede, de estar o tempo todo acessando o Instagram, com as notificações, com o produto que aparece na propaganda, e aí você vê, entra, compra, não sei o quê, é com isso que eles geram dinheiro, né? Então, a grande disputa do mercado de hoje é pela atenção do público, né? Então, é um problema geral, com certeza é um problema que atinge todo mundo. Exatamente. Todos os nichos da sociedade. E aí, quando você fala assim, você comentou conosco, que a nossa memória o nosso cérebro já fica programado a ter atenção somente naquele vídeo de 30 segundos. Tanto que quando a gente estuda comunicação, um dos temas abordados é o grande treinamento, entre aspas, para a gente que faz audiovisual, seria a gente estar sempre produzindo conteúdos dinâmicos, rápidos, sintéticos, objetivos, com uma mensagem atrativa, persuasiva, não é? Sedutora. Exato. E aí o cara tem que ser um gênio, né? Para mesclar e agregar todos esses parâmetros para você ter sucesso dentro do marketing ou dentro do programa, da programação, principalmente dessa questão de divulgação. Você fala, a gente vai lá no YouTube, vamos assistir o Eduardo Torres tocando uma peça linda do Vila Lobos, mas entre um fiasco e outro, entra um anúncio, como você diz, já desconcentra aquela nossa atenção voltada para te ouvir, não é? A gente já espera que isso vai acontecer. Você vai assistir um vídeo, você já espera que isso vai acontecer. Né? O seu cérebro já é condicionado para isso. Parece que a gente fica... Sabe, se você assistir o vídeo de 10 minutos sem nenhuma interrupção, parece que alguma coisa dá errado, né? Você se distrai, você começa a pensar em outra coisa, porque o cérebro já está acostumado com aquilo. Né? Vai entrar alguma coisa no meio. Mas isso é interessante, Fátima, porque assim, eu sempre acompanho as informações das coisas que eu posto aqui no YouTube, que eu posto no Instagram. Eu vejo o tempo... Você estuda os comentários do pessoal, né? Eu procuro ver o tempo que as pessoas ficam assistindo as coisas que eu coloco de vídeo. Né? Os vídeos que eu posto. Quanto tempo as pessoas assistem? E aí o YouTube é interessante, eles mostram esse em percentual. Né? Então, a música tem 4 minutos. Qual o percentual de pessoas que assistiram os 4 minutos? 1%. Qual o percentual de pessoas que assistiram 1 minuto? 5%. Qual o percentual de pessoas que assistiram 30 segundos? 50%. Qual o percentual de pessoas que assistiram 5 segundos? 70%. Sabe? Falei em números assim aleatórios. Mas você começa a ver que as pessoas realmente não assistem tudo. Eu colocando os meus vídeos aqui no Instagram, eu comecei assim, vou soltar o vídeo inteiro e ver o que acontece. Aí eu vi que os vídeos do IGTV têm um engajamento baixo. Não sei se é porque a distribuição é pouca. É que não, porque eu vejo assim, número de visualizações do vídeo. Aí aparece lá, 300 e não sei quantos. Número de curtidas, 20 e poucos. Então você vê que as pessoas assistem. Mas isso acontece com a gente aqui também, eu percebo isso. Até nesse momento que eu estou com você, eu já computei aqui conosco quase 20 pessoas. No entanto, oscila. O pessoal fica 30 segundos, escuta um pouquinho, dá boa noite e vai embora. Eu não estou aqui, graças a Deus, sejam bem-vindos. Chegaram, deram boa noite, foram fazer suas coisas, é ótimo. Eu só estou dando um exemplo no assunto e no tópico que a gente está abordando aqui, correto? Muito obrigada a todos. Sempre continuem fazendo isso, que isso é muito importante para nós. Obrigado, pessoal. Mas é isso mesmo, Fátima. Só para terminar esse... Tá. Não, eu só queria dizer, Sexy Alan entrou e Maurinho acho que da Barra. Um beijo, Maurinho. Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu acho que esse Sexy Gelatina é meu aluno Hugo. Abração, Hugo. É o teu aluno? Oh, que bacana, seja bem-vindo. Fala. Eu toda hora fico te interrompendo, cara. Não, imagina, o tempo é curto, é assim mesmo. Mas é porque o papo está rendendo. Sim. Então, quando eu comecei a postar vídeo no IGTV, eu percebi que as pessoas assistiam mais do que curtiam. Aí eu comecei a postar vídeo de 1 minuto.
E o engajamento começou a ser um pouco maior, mas ainda não era suficiente para o que eu esperava. O trabalho que dá a fazer, né, ainda era uma coisa assim que eu ficava olhando, falei, caramba, fiquei horas fazendo isso e aí tem ali um número X de curtidas. Quando eu comecei a postar vídeo de 15 segundos, as curtidas aumentaram. Falei, opa! Oh, que legal! Olha a dica que você está acabando nos dando aí. Aos digitais influencers, tentam, por favor, se cotizarem e fazer vídeos de 15 segundos, para a gente ter sucesso. 15 segundos é o máximo de vídeo. Para a pessoa assistir mais do que 15 segundos, ela tem que ser uma coisa assim, uma super produção. Né? Você tem que ter um baita do equipamento, uma baita de uma equipe, sabe? Um equipamento de ponta, de gravação, de filmagem, uma coisa assim que chame muita atenção das pessoas. Né? Eu nem espero que o meu engajamento seja alto no material que eu coloco, porque eu uso as redes apenas para divulgar o meu trabalho, para as pessoas saberem que eu existo e o que eu faço. Né? Não estou interessado em like. Mas o fato é que eu notei que realmente as pessoas, assim, se você assistir um vídeo de 10 segundos, de 8 segundos, parece uma eternidade. Né? Eu observo que hoje o Instagram instituiu esse Reels, né, agora porque o TikTok veio com tudo. Se você parar para assistir os vídeos do TikTok, aquilo dali é muito tentador, porque são vídeos de 6 segundos, de 8 segundos, 10 segundos, no máximo. Em geral com coisas engraçadas, com cenas assim do dia a dia, com histórias, coisas assim à toa. E se você se deixar, você fica 2 horas assistindo aquele negócio. Né? Então... É imediato, é uma informação imediata, né? Exatamente. É uma informação imediata que não precisa de muita reflexão, basta você estar lá e no meio daquilo dali, né? O TikTok não tem tanto isso, né? Na abertura tem, não tem tanto quanto tem o YouTube, mas vem uma propaganda, você abre assim, pá, propaganda. Né? Sim. Claro. O Sérgio Alves está comentando conosco aqui, enriquecendo o nosso papo. Ele está dizendo: a arte é antimídia por natureza subversiva. O desafio do artista de hoje é atrair o público sem ficar escravo do imediatismo da modernidade, nem perder a qualidade do seu trabalho. Isso mesmo. Coerente, Sérgio, bem coerente. Porque a grande magia é justamente essa, é você sintetizar todos esses pré-requisitos importantes para você atrair a atenção de quem está do outro lado. Porque através dessa atenção, eles vão descobrir o que nós fazemos, por que fazemos, a qualidade do que fazemos e o que eles podem resolver as suas dores, como dizem os mentores, né, de marketing digital, com toda aí, com essa gama de cursos e cursos para a gente trabalhar pela internet, né, em termos de programas afiliados e etc, etc. Até para você atrair alunos para você. Você tem que fazer um vídeo espetacular, incrível, com uma trilha sonora maravilhosa, com poder, para você resolver o problema daquele cara que quer estudar piano num tempo recorde, não é? Num tempo de produção recorde, de aprendizado e de espetáculo recorde. Ou seja, temos que ser gênios, né? Total. Nem com 10 cabeças eu consigo dar conta de tudo que seria necessário, né, para dar conta de ser essa pessoa perfeita que é uma equipe de uma grande mídia, né, poderosa e tal. Né, pra gente é muito você tem a sua... Você publicou? A dissertação eu publiquei. Então, qual é o nome da sua dissertação? Fala pra gente. De repente a gente pode descobrir, pesquisar também, porque é um material de extrema referência, né? Sim, para todas as áreas, eu acho. É verdade. O nome da minha dissertação é Atenção na Prática Deliberada. Atenção na... Peraí, que a velhinha aqui é lenta. Atenção... Na prática deliberada. Na prática deliberada? Em performance musical. Em performance musical. Em performance musical. Eduardo Torres, né?
Isso mesmo, Eduardo de Carvalho Torres. Inclusive, só para esclarecer por que o meu nome agora é Piano Educato, porque é uma junção do Eduardo de Carvalho Torres. Educato significa educado em italiano, achei legal. Olha que bacana! Significa educado em italiano? Isso mesmo, mas foi uma coincidência, porque eu quis fazer alguma coisa com as minhas iniciais. Então, Eduardo de Carvalho Torres. E aí ficou assim, Educato. Como é que é o seu trabalho na orquestra Delfim Moreira Coral e Orquestra? Eu sou pianista da Delfim Moreira. Né? A gente toca em casamentos, em eventos. É isso, eu sou pianista. Vou para os eventos, me visto com terno bonito. Em geral, são nos lugares chiques. Com alta burguesia carioca e brasileira, né? Porque com certeza deve viajar o Brasil inteiro com esse trabalho lindo. É um trabalho fantástico, bonito, né? Já é um público específico, né? É um trabalho gostoso, eu gosto. É um trabalho gostoso. Bom, saindo dessa vertente da área da pesquisa, do professor de piano, do pesquisador fantástico, você também tem um trabalho lindo de trilha sonora dentro do teatro, no qual você trabalha com a nossa amada Rose Germano Barbosa em Frida Kahlo, a deusa peruana. Você que é responsável pela trilha sonora? Olha, não. Na verdade foi assim. Como é que você foi parar em Frida? Eu vou tentar resumir a história, porque a história é longa, né? Uma história que já passa aí mais de 10 anos. Eu conheci a Rose através de um vizinho meu, que fazia cinema com a Rose na Estácio, e aí ele me pediu para quebrar um galho e fazer uma trilha sonora para ele, para o vídeo de formatura dele. Era o TCC dele, né? E aí, me parece que era o TCC, eu não me recordo. E ele me indicou para a Rose, que também estava precisando de uma pessoa para fazer a trilha do curta que ela produziu, da Camareira, né, que está lá no meu canal. Como é que chama o curto que a Mary produziu? É A Camareira. A Camareira? A Camareira. Tá no YouTube, né? Eu coloquei no meu canal do YouTube, Eduardo Torres. Camareira. E aí nós ficamos muito amigos, continuamos amigos depois desse trabalho. A Rose foi lá em casa várias vezes, e aí a gente gravou. Um grande amigo meu, Pedro, acabou não aparecendo no momento para comentar, mas vou comentar dele agora. Um grande amigo meu, também foi um grande parceiro meu musical ao longo da escola. Eu chamei o Pedro para gravar também, na época, para Pedro de Menezes Bornelli. Pedro Bornelli. Um abraço, Pedro, para você. E aí eu continuei muito amigo da Rose depois daquilo, sempre frequentei a casa dela, a gente sempre saiu junto para beber, enfim, a gente continuou se encontrando há muitos anos, até que um belo dia eu descendo a escadaria do metrô dei de cara com o anúncio de Frida Kahlo, a deusa peruana, no Largo do Machado. E aí eu fui comentar com ela, porque eu não sabia que ela estava no teatro. Falei, Rose, você está no teatro, né? Aí ela falou, nossa, eu não sabia. E aí eu fui assistir a peça, eu assisti a peça 2 vezes, e no final daquela temporada do Glaucio Gil, ela me convidou então para substituir os 2 músicos da época, né, para tocar violão. Então eu não sou violonista, mas eu toco violão, assim, humildemente. E a Rose me convidou para então para participar da Frida. Desde então estamos juntos tocando esse projeto maravilhoso, e agora estamos com outro projeto pela frente. Então foi assim, na verdade, quando eu cheguei na Frida, toda a parte musical já estava pronta, eu só aprendi as músicas. Eu não me recordo exatamente quem foi que fez a trilha, quem foi o diretor musical, acho que foi Aurélio de Simone, se eu não me engano, eu não conheço. Mas quando eu cheguei, a parte musical já estava pronta. E então temos essa parceria, né, além de amizade, né, uma longa amizade, a gente tem essa parceria de trabalho também de muitos anos da Frida, que esperamos continuar nos próximos anos, inclusive, né, nos programando para levar para fora, assim que puder. Não sei se eu podia falar isso, mas a ideia é continuar. Quanto em relação a essas coisas de projeto de vocês,
Eu não pergunto, porque eu sei que o artista é importantíssimo fazer a divulgação no momento certo e tal. Mas esse último projeto que vocês estão bolando, eu não vou falar, mas particularmente eu sei. E digo para vocês, público amado, é um trabalho incrível, vocês vão amar. E ela está fazendo um laboratório incrível com você, incrível. Ela está dizendo que grande parceiro você é. E eu quero deixar um beijo também para a Lena Grécia, que acabou de entrar também, nossa seguidora, nossa fã. Um beijo grande, querida amiga. E aí, quando você veja bem, você foi apresentado através de um vizinho, no qual ela estava precisando de alguém para fazer a trilha do curta dela, e depois você foi ver através de um cartaz que ela estava no teatro. Ou seja, os deuses das artes do Olimpo estavam já confirmando grandes encontros entre vocês dois. Isso mesmo. Foi muita coincidência, eu realmente não sabia na época. E quando eu olhei o cartaz, eu já ia passar direto, assim, né? Mas falaram comigo, olha só, a Frida Kahlo, que legal, Frida Kahlo. Aí eu fui lá olhar, na verdade, né, por causa do título, Frida Kahlo. Né? Eu falei, pô, que legal. Aí quando eu olhei assim, falei, gente, é a cara da Rose, essa atriz? E aí quando eu vi o nome, Rose Germano. Eu falei, gente, a Rose no teatro, eu nem sabia. A Rose é uma menina muito talentosa, um ser humano incrível. Eu tenho o privilégio, eu digo privilégio, porque ter pessoas como ela em nossas vidas é raro. É de uma fidelidade a nível da amizade, do despojamento, do carinho, da preocupação, do cuidado. Eu já tive a honra de ser dirigida por ela muitos anos atrás num show que eu fiz. E eu ainda vou ter a honra dela me dirigir de novo, e eu vou ter a honra de ser acompanhada por você. Opa! Eu viajei hoje com isso aqui em casa, inclusive ontem até eu falei aqui em casa. Eu estou me imaginando eu num palco, assim, aquela luz bem redondona em cima de nós dois, você com aquele piano de cauda lindíssimo, e eu toda preparada, cantando músicas românticas demais, e assim, viajando com o seu piano. Olha que coisa mais linda. Que Deus nos abençoe que isso aconteça. Rosa, eu estou jogando uma indireta para você, tá? Olha, Eduardo, você está agregando tanto valor, tanta sapiência no nosso trabalho. Eu não sei como agradecer novamente a sua disponibilidade, a sua solicitude, a sua simpatia, que até através do Zap, do Direct, você sempre muito simpático, amável. Você já nos assistiu em vários outros momentos com outros artistas. Você tem uma grandeza de alma muito grande. Uma grandeza de alma grande é ótimo, mas eu, de vez em quando, saio com essas pérolas, viu? E eu fico muito sensibilizada em ter você aqui conosco. Poxa, muito obrigado, Fátima. Muito obrigado mesmo. São mesmo, de coração. E fico muito honrada também, feliz por você ter estreado esse momento. Eu acho que vai ser, daqui para frente, muita gente vai te convidar, com certeza, porque você tem muito conteúdo, você tem muita coisa para falar, porque você é poli, né? Você, além de ser um artista, você se entrega ao conhecimento, às teorias que são tão importantes. Alguém fala aqui alguma coisa que eu não estou... o Sérgio está dizendo sobre a Rose. Gana de atriz ainda não conseguiu assistir a Frida, mas não vai faltar oportunidade. Com certeza, Sérgio. Eu estou nessa fila. Aí a Rose, tudo certo. Olha, eu não sei o que você preparou, eu adoraria continuar. Já de público te convidando para a gente marcar uma outra data para o ano que vem, para a gente focar um tema também que eu achei muito interessante, muito enriquecedor, essa tua linha de pesquisa, que vem também trazer tantos conhecimentos para a gente e coisas assim tão desconhecidas, né, que a gente nunca escutou falar, e são estudos seus que podem trazer luzes para nós, para os artistas. Você vê essa sua aluna, essa sua colega de Bangu, né, aluna que você fez lá o trabalho, sai de Bangu, essas dificuldades de chegar na faculdade cedo
e ainda cheia de sono. Isso é muito importante para melhorar a nossa performance, né? Uhum. Será um prazer, Fátima, com certeza. Pode me chamar que será um prazer estar aqui novamente, participando, batendo esse papo e dando a minha humilde contribuição para todos nós, né, compartilhar esse conhecimento que eu estou buscando. Eu acho hoje que é muito importante para a gente que é artista, não só o fazer, né, mas fazer de uma forma consciente. Eu acho que o nosso diferencial é realmente o que agrega valor hoje ao que a gente faz, além do nosso fazer, é o nosso explicar, né, o saber fazer, de onde vêm as coisas que a gente faz, né, como que a gente pode melhorar o nosso trabalho, como que a gente pode melhorar o trabalho de quem está à nossa volta. Eu enxergo hoje na pesquisa, né, uma coisa muito importante para a gente. Eu acho que a gente faz pouca pesquisa, né? Infelizmente, não vivemos num mundo engajado com a pesquisa de fato, né? Enfim, nem todo mundo também tem vocação para isso, mas a parte de investimento em pesquisa, como é uma coisa importante, né? Porque a gente, né, eu aqui no caso na área de música, eu estou pesquisando um tema que não é só relevante para quem é músico, né? É relevante para uma série de profissões e, né, enfim, levantando conhecimento, buscando explicação para coisas que são relevantes, né, para as pessoas de um modo geral, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar a qualidade da prática profissional das pessoas, né? Então, bom, eu enxergo nisso como algo que é o que diferencia o meu trabalho, né, de outros trabalhos que também são bons, que também são ótimos, né? Não dizer que o meu seja, mas eu acho que o que diferencia o meu trabalho do trabalho dos outros hoje é realmente o que eu estudo, né? O que eu tenho a oferecer, né? É até curioso, assim, fazer um breve comentário. Quando eu estava começando a profissionalizar as minhas aulas, eu nunca pensei, né, sempre pensei, mas nunca tive tempo, na verdade, para me dedicar às aulas particulares, a me organizar, enfim. Mas eu lembro que minha namorada perguntou: qual é o seu diferencial? O que você vai apresentar como diferencial para o seu trabalho? E eu falei: nada, eu só dou aula de piano. Mas isso me fez pensar que realmente o que diferencia o meu trabalho o trabalho de outros professores de piano talvez seja esse viés, né, de, ao longo das minhas aulas, eu procurar levar esse conhecimento que eu tenho para a sala de aula, né, tentar identificar nos alunos quais são as dificuldades deles através desse olhar para tentar resolver as dificuldades deles. Então, isso realmente eu acho que é algo que engrandece o meu trabalho. Sim. Eu só quero fazer dois comentários rapidinho, dando um beijão grande para Dando Vozes, que é a escritora Cris Ávila. É um trabalho também bem bacana, dando oportunidade aos artistas para mostrar o seu trabalho, as suas criações. Um beijo, Cris, obrigada por estar aqui com a gente. E falar, quando você disse assim, não que o seu trabalho seja o expert e tudo, mas o seu diferencial é justamente essa coisa, essa coisa, entre aspas, que nasceu com você, que é o seu eu, é a sua individualidade que é especial, porque todos nós somos especiais, porque somos pessoas umas diferentes das outras, somos distintos, não é? E justamente essa tua humildade, você é um artista nato, você não foi produzido, você não foi inventado nem fabricado, vamos dizer assim. Você foi... Papai do Céu colocou essa sementinha dentro de você e você, com o teu talento, com essa tua vontade de se inserir na arte, fazer da arte não só um ofício, mas deixar um legado bacana, porque é justamente isso. Justificar o meu trabalho. Quando você diz, por que eu faço isso? A fonte de onde eu fabrico determinadas coisas, fabricar entre aspas,
o que eu produzo, né? Você está nos dando essa contribuição. E esse diferencial está em você, por você ser Eduardo Torres, essa explosão de talento, de grandeza de alma, de pessoa. Eu não o conheço pessoalmente, mas não precisa. Poxa, muito obrigado. Você será amigo de Rose, e para Rose, que é muito criteriosa nas coisas dela, e eu confio muito nela, e você é realmente muito especial. Muito obrigado, Fátima. Agradeço de verdade, de coração, pelos elogios, pelo convite. E gostaria também de um dia a gente poder se conhecer pessoalmente. Acho que esse momento vai chegar, né? Poder trocar uma ideia olho no olho. E é isso. Fico muito feliz. Muito obrigado, de verdade, Fátima. Eu agradeço mesmo. E não foram elogios, não. A Mary me conhece, eu sou uma pessoa muito transparente, eu sou muito espontânea. Não fico assim viajando na maionese. Eu sou muito emotiva, muito verdadeira. E nós vamos marcar uma cerveja e vamos pensar dentro da tua agenda louca como que a gente vai bolar esse show, se Deus quiser. Vamos sim. Eduardo Tavares e Fátima T. Tavares. Eduardo Torres, Fátima T. Tavares. Direção Rose Germano Barbosa. Aí, Rose, já estou comentando você no meio do projeto, tá? Ela está dizendo que você é um excelente professor, paciente, dedicado e também é o seu diferencial. Eduardo, olha, nós estamos conversando quase 2 horas, quase 1h30 já. Eu queria conversar mais, mas infelizmente o tempo urge. E qual é a peça que você vai, as suas considerações finais, o que você gostaria de deixar para a gente como mensagem? Você foi um presente de Natal para todos os nossos seguidores, amigos e fãs. Imagina. Olha, Fátima, eu não pensei muito bem, né, o que eu poderia dizer. Como eu disse, estou estreando nas lives, então ainda estou assim muito tímido. Nossa, se você está tímido, quando você ficar realmente assim habituado, caramba, vai ser show. Meu Deus, vai ser o quê? Um espetáculo, né? Porque você fala bem, você é descontraído. Essa tua timidez aí, ela está te dando você está dando um pega nela, com certeza. Não, mas é verdade. Mas eu fico feliz, fiquei feliz pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Espero que eu realmente tenha sido interessante, que eu tenha falado coisas que possam fazer alguém refletir sobre. Se alguém quiser depois deixar algum comentário, fazer alguma pergunta também, trocar uma ideia, pode me adicionar aí, mandar mensagem. E é isso, eu fico muito feliz assim, de falar sobre as coisas que eu gosto, assim, que eu acho relevante, que eu acho importante, e de escutar também. Eu fiquei muito feliz assim, com essa sua provocação de você ficar perguntando, né, coisas que estão aqui dentro, mas que eu normalmente nem costumo abrir a boca para falar. Então, quando alguém pergunta, eu fico feliz. Porque quando a gente fala sobre essas coisas, a gente acaba criando conexões na hora, né? Que às vezes a gente nem tinha pensado, só tá lá. Sim. Então, fiquei muito feliz de verdade. Espero que tenha agregado alguma coisa para quem está presente. Sim, olha, o poeta Sérgio Alves está falando. Excelente entrevista. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado, que isso? O cumprimento, a congratulações, com certeza é para o artista. Eu sou apenas um instrumento aqui. Uma excelente entrevista, mais um documento. Olha que coisa legal que ele fala. Mais um documento do cardápio. Parabéns. Muito obrigado, Sérgio. Viu? Obrigado, meu amor. Entrevista muito boa. Estou dando sempre muito conhecimento para nós. A sua namorada? Minha namorada. Ô, Ana, um beijo para você. Obrigado, querida. Obrigado. Um beijo grande para você. Que vocês sempre apareçam aqui, independente de qualquer coisa. Bom,
Você vai terminar tocando, nos encantando, nos fazendo viajar. Você tem as suas redes. Piano Educato no Insta, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube é Eduardo Torres Piano e Teclado. Tá. No YouTube, Eduardo Torres Piano e Teclado. Se alguém também quiser aula contigo, entra no direct e conversa com você. Isso. Ou pode mandar uma mensagem no WhatsApp direto também, né? No meu perfil tem lá post com os meus contatos de WhatsApp, de telefone, de e-mail, e pode chamar no direct também. Tá. Então, povo, vamos lá no YouTube depois assistir a Camareira, prestigiar o curta de Rosemary Germano e a trilha sonora do nosso querido, amado pianista Eduardo Torres. Isso aí, assistam, que é muito bacana o curta-metragem, ele é muito emocionante. Muito emocionante. Ela mesma nunca tinha falado sobre esse trabalho, estou descobrindo através de você. Pois Olha, um beijo. É, Papai do céu te abençoe, que eu sei que você vai se despedir da gente com música, e eu não quero de maneira alguma mais fazer inserção nenhuma. Deus abençoe você. Em nome do nosso público, dos nossos seguidores, dos nossos amigos aqui, eu agradeço demais. Um beijo para sua namorada, felicidade para vocês, muita prosperidade no seu caminho, que você continue com essa linha de pesquisa, tendo saúde, continuando sendo esse artista tão encantador que é você, tá? Muito obrigado, Fátima. Um beijo para você também, mais uma vez, muito obrigado. Então, para encerrar aqui, eu vou tocar uma peça do compositor brasileiro Cláudio Santoro. Eu gosto muito dos brasileiros. Então, vou tocar uma peça do Cláudio Santoro chamada Paulistano número 1. Paulistana número 1? Isso. Ok. Gente, estamos aqui encerrando o nosso trabalho de hoje com Eduardo Torres. Cláudio Santoro é o compositor, ele vai fazer a interpretação do Paulistana número 1. Um beijo para vocês. Beijo, Fátima. Obrigado, Beijo. pessoal. Boa noite para vocês. Beijo.